O milionário fica chocado ao ver que a menina mendiga é idêntica à sua esposa perdida. Era um dia de sol radiante quando Gabriel Montenegro, um magnata conhecido por sua influência e riqueza, decidiu levar seu filho Pedro a um passeio no parque. A brisa suave acariciava o rosto dos dois, e o riso inocente de Pedro iluminava ainda mais a manhã. Gabriel sorriu, sentindo-se em paz, quando de repente algo chamou sua atenção. Uma figura no canto de sua visão parecia estar envolta em uma aura de mistério e desespero. Uma mulher, sentada no chão, coberta por um manto esfarrapado, exibia um olhar vago e perdido. No instante em que aproximou, "Mamãe!" exclamou, sem perceber a gravidade da situação. Mas a resposta de Marina foi apenas uma mistura de confusão e apatia. Ela não se lembrava de nada, nem do amor que compartilhavam, nem do filho que tinha no coração. Gabriel sentiu seu peito apertar. O que aconteceu com sua esposa? Como o destino poderia ser tão cruel? A cena era surreal. Estondos de risadas e brincadeiras ao fundo contrastavam com o desespero de Gabriel. Ele olhou para o rosto de Marina, que agora era um emaranhado de sombras e dor, e um nó se formou em sua garganta. Pedro, acreditando que a música que sempre encantara sua mãe poderia trazer suas memórias de volta, começou a cantarolar a canção que ela amava. Sua voz doce flutuava pelo ar, mas parecia que cada nota estava apenas aprofundando o vazio. Marina olhou para ele, mas ainda havia um abismo entre eles. Tomado por uma determinação desesperada, Gabriel decidiu que precisava de ajuda. Ele se lembrou da doutora Helena, uma neuropsicóloga renomada, conhecida por suas técnicas revolucionárias. Com um coração cheio de esperança e medo, ele procurou por ela, acreditando que a mente de Marina precisava ser resgatada. A música poderia ser a chave para desvendar mistérios ocultos. Mas à medida que a doutora Helena mergulhava na mente de Marina, segredos inesperados começaram a surgir. Lembranças fragmentadas emergiam, mas com elas, sombras de um passado obscuro. Gabriel ficou chocado ao descobrir que seu rival, um homem poderosamente traiçoeiro, poderia estar por trás do desaparecimento de sua amada. Tudo o que ele temia começou a tomar forma, e com a revelação, a segurança de sua família parecia ameaçada. Enquanto Marina recuperava partes de sua vida, um novo desafio se desenhava. Ela tinha informações que poderiam mudar o destino de todos. E Gabriel se viu diante do dilema extremo. Até onde? Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Gabriel aguardava o retorno de Marina, sua mente fervilhava. O que a doutora Helena poderia descobrir? A esperança e o medo lutavam dentro dele. Pedro, ao lado, continuava a cantar, mas a melodia se perdia em meio aos tumultos emocionais do pai. Então, de repente, o som de uma explosão em um carro próximo ecoou pelo ar. Gabriel virou-se chocado. As pessoas no parque começaram a gritar e correr. O caos tomou conta. Instintivamente ele pegou Pedro pela mão e puxou-o para perto. "Fique perto de mim", disse, os olhos amplos e atentos. Uma fumaça densa subiu, obscurecendo a área ao redor deles. Ele precisava se certificar de que estavam seguros. Mas seu olhar voltou a Marina. Ela ainda estava lá, paralisada, seus olhos vagando, sem entender o que estava acontecendo. Gabriel sentiu um botão do pânico se apertar. A mente dele gritava para que ele a protegesse, mas parecia que o tempo estava desmoronando ao redor. E nesse momento, entre a confusão, surgiu uma figura familiar. Era Marcelo, seu rival de negócios. Ele estava ali, em meio ao caos, com um sorriso sombrio nascendo em seu rosto, como se estivesse satisfeito com a destruição.
Gabriel mal pôde acreditar. O homem que poderia ter orquestrado o desaparecimento de Marina agora estava no meio de uma explosão. O que você está fazendo aqui, Marcelo? Sua voz tremulou, a raiva tomando conta. Marcelo simplesmente deu de ombros. Eu só vim trazer um pouco de emoção ao seu dia, Gabriel, e descobrir a verdade. Ele olhou para Marina com um brilho malicioso nos olhos, e Gabriel sentiu seu estômago revirar. Assim que a poeira começou a assentar, algo caiu na mente dele. As palavras de Marina ecoaram. Eu não me lembro de nada. E nesse mesmo instante, uma das lembranças fragmentadas retornou à mente de Gabriel, como um flash. Uma conversa com Marina antes de seu desaparecimento, onde ela havia mencionado um segredo, algo que ela escondeu dele. Gabriel, não me procure. Não era apenas sobre amor. Havia mais. O que você fez com ela? Ele gritou, seu coração batendo forte. O olhar de Marcelo se tornou mais sério. Você realmente não sabe, não é? Marina e eu temos um passado que pode destruir tudo o que você conhecia. O impacto que essas palavras tiveram em Gabriel foi devastador. Cada fragmento da sua realidade parecia desmoronar. Você está mentindo, ele gritou, agora com a mão apertando a de Pedro com força. Mas antes que pudesse fazer algo, uma voz familiar ecoou nas sombras, minando o cenário caótico. Não é mentira. Gabriel. Era a doutora Helena, surgindo do meio da fumaça. Não é apenas a mente de Marina que está ferida. O que ela passou é muito mais profundo. O mundo de Gabriel virou de cabeça para baixo. Ele contemplava a possibilidade de que tudo o que ele sabia tinha sido construído sobre uma base de mentiras. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz vacilante. O olhar da doutora Helena era trágico. Ela havia descoberto algo que ele não esperava ouvir. Marina sabe mais do que você imagina, e o passado dela está mais entrelaçado na sua vida do que você gostaria de admitir. Os gritos e o caos do parque tornaram-se apenas um pano de fundo distante, enquanto Gabriel lutava para processar as revelações. A mente dele girava. O que Marina realmente sabia? O que Marcelo tinha a ver com tudo isso? E o que mais estava escondido? Cada pergunta aumentava a dor em seu peito. Naquele momento, ele percebeu que salvar Marina não seria apenas sobre o amor, mas também sobre enfrentamento. E a verdade poderia ser mais assustadora do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Enquanto o parque se tornava um verdadeiro campo de batalha, a luta de Gabriel estava apenas começando. E ele sabia que precisava estar preparado para o que viesse a seguir, onde esses segredos sombrios poderiam levá-lo. Enquanto Gabriel tentava processar as palavras da doutora Helena, uma nova explosão ressoou, mais próxima do que a anterior. O chão tremeu sob seus pés, e o ar encheu-se de fumaça e gritos. Ele virou-se instintivamente, puxando Pedro para mais perto. O menino estava trêmulo, com os olhos arregalados de medo. Mas Gabriel não podia se permitir sucumbir ao pânico. Ele lançou um olhar para Marina, que parecia ainda mais distante, perdida em algum lugar dentro de sua mente devastada. Marina! Gritou ele, mas a mulher ficou imóvel, como se estivesse presa em um P. Gabriel viu as pessoas correndo em todas as direções, buscando abrigo, e naquele momento, uma ideia sombria cruzou sua mente. E se Marcelo tivesse algo a ver com tudo isso? E se ele estivesse ali para concluir um plano ainda mais maligno? Gabriel, precisamos sair daqui, disse a doutora Helena, puxando-o para longe. A situação está fora de controle. Ele hesitou, os olhos ainda fixos em Marina, mas a urgência da doutora Helena o trouxe de volta à realidade. Mas, e ela? Apontou, a voz plena de desespero. Eu cuidarei dela. Você precisa proteger seu filho. Nesse instante, uma figura emergiu da fumaça. Era um homem alto, vestindo uma jaqueta negra, que avançava na direção de Marina com a intenção ameaçadora. O coração de Gabriel disparou. Não, ele gritou, soltando a mão de Pedro e correndo em direção à mulher que amava. Pedro, temeroso, gritou. Papai, não! Mas Gabriel não ouviu. Ele se lançou na direção do desconhecido, os músculos tensos,
determinado a proteger Marina. O homem desviou, como uma sombra, e se virou para Gabriel. Seus olhos eram frios e cheios de desprezo. Você deveria ter ficado longe do que não entende, Gabriel. Agora, as coisas vão ficar muito mais interessantes. Gabriel sentiu que algo não estava certo. As palavras dele cortavam como uma faca. Quem era aquele homem? Assim que se preparou para enfrentar o invasor, um grito agudo rompeu o silêncio. Ele virou a cabeça na direção de Pedro e viu seu filho sendo puxado para longe por um grupo de homens mascarados que emergiram da multidão em pânico. Pedro! O grito rasgou a garganta de Gabriel. Ele sentiu a adrenalina explodir, um turbilhão de emoção. O tempo parecia se arrastar quando ele se viu paralisado, enquanto as sombras levavam seu filho. A ideia de perder Pedro era insuportável. Mas então, uma memória reluzente atravessou sua mente. Marina sabe mais do que você imagina. A voz da doutora Helena ecoava como um sino em sua cabeça. E foi nesse momento de desespero que ele entendeu. O que se desenrolava era uma teia complexa, e o segredo que Marina guardava não era apenas dela. Desesperado, ele se virou para a doutora Helena, que agora estava lutando para ajudar Marina a se levantar. Mas o olhar dela estava fixo no homem que se aproximava. Gabriel! Ela exclamou, os olhos grandes. Cuidado! Mas era tarde demais. O homem atirou algo em sua direção, uma bomba de fumaça. A explosão cobriu tudo em uma névoa espessa. Gabriel tossiu, mal conseguindo ver. Ele lutou contra a fumaça, lutou para respirar, gritando o nome de seu filho e de Marina. Mas tudo ao seu redor se tornava um labirinto de incerteza. E em meio ao caos, uma risada ecoou. Uma risada inconfundível, que ele conhecia bem. Era Marcelo. Essa história não acaba aqui, Gabriel. Você estava tão ocupado salvando sua família que não percebeu o que está em jogo e quem você realmente pode confiar. O coração de Gabriel parou. Que Marcelo queria dizer? Que jogada era essa? A dor no peito transformou-se em fúria. Mas antes que pudesse responder, a névoa o envolveu, apagando a visão do parque, do pânico e das vozes que se sumiam. A única coisa que restava era uma certeza horrível. Tudo estava prestes a mudar, e a verdade que ele buscava poderia ser mais devastadora do que ele jamais imaginou. Enquanto o caos se desenrolava, uma única pergunta pairava em sua mente. O que mais Marcelo tinha escondido? E a luta por sua família mal havia começado. Enquanto a fumaça envolvia tudo, Gabriel lutava para enxergar e respirar. Pedro! Ele tinha que encontrar Pedro. Seu coração martelava no peito, uma máquina desgovernada. A visão embaraçada o deixava confuso. O caos estava por toda parte, mas Gabriel só conseguia pensar em seu filho. Foi você, Marcelo. Você planejou tudo isso. A voz de Gabriel cortou o ar, cheia de raiva e desespero. A risada de Marcelo ressoava, mesclada com os gritos ao fundo. E Gabriel percebeu que ele estava se divertindo com a cena em curso. Você realmente acha que eu sou o único vilão aqui? Marcelo respondeu, um sorriso malicioso nos lábios, como se estivesse revelando um grande segredo. Você não imagina do que Marina é capaz. Aquelas palavras atingiram Gabriel como um soco. O que Marcelo estava insinuando? Era difícil processar enquanto buscava por Pedro na multidão. E então algo aconteceu. Um estalo, uma quebra. E a fumaça começou a se dissipar lentamente. Gabriel avistou a doutora Helena, tentando erguer Marina, que parecia momentaneamente mais consciente. Os olhos de Marina, antes vazios, brilharam de uma forma que Gabriel não conseguia entender. Gabriel! Ela gritou, sua voz fervilhando com uma urgência que ele não reconhecia. Marina! Ele deu um passo em direção a ela, mas algo parou seu movimento. O homem que havia atacado Marina estava de pé, agora mais perto. E o que Gabriel viu em seu rosto foi uma expressão que o deixou paralisado. A mudança era súbita e devastadora. Pai! O inesperado ecoou nas palavras do homem. Os olhos de Gabriel foram para Marina, e ele viu a confirmação em seu olhar. Tudo fez sentido de uma forma horrenda. O homem que se aproximava era, na verdade, um espelho da sua própria esposa. Não havia dúvida.
Era um dos segredos que Marina guardava. Um filho perdido, que ele nunca soubera. Isso não pode ser verdade. Gabriel balbuciou, as pernas tremendo sob o peso da revelação. Seu coração afundou na confusão. Os pedacinhos de sua vida estavam se despedaçando diante dele. Você está me dizendo que ele é nosso filho? A palavra filho saía como se estivesse atravessando um desfiladeiro. Sim, pai, o homem disse. A sinceridade em seus olhos era como uma lâmina. Mamãe me deixou para te proteger. Uma onda de raiva, amor e desespero tomou conta de Gabriel. Marina havia escondido uma parte tão crucial de sua vida, e ele só conhecia um lado da verdade. O passado estava sendo revelado, e ele tinha apenas fragmentos. Flashbacks de conversas que não entendeu, olhos que não viu. Um amor que se dividiu entre proteger e amar. Marcelo, vendo a reação de Gabriel, começou a rir, mas não era uma risada de escárnio. Era uma risada de triunfo. Viu só? Todos nós temos nossas sombras. Marina, Gabriel e agora seu filho. Uma peça do jogo que você nem sabia que estava jogando. Eles estão por trás de tudo isso. A verdade atingiu Gabriel como uma tempestade furiosa. Ele olhou para Marina, que agora estava começando a entender o que estava acontecendo. Seu rosto pálido. Por que você não me contou? Ele demandou, a voz trêmula de dor. Eu fiz o que poderia. Para te proteger, para proteger a nossa família. Marina respondeu, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você não tem ideia do que estava em jogo. O som dos gritos e do caos ao fundo desapareceu, como se o mundo estivesse em silêncio ao redor deles, enquanto a revelação se abria como um punhal. Como ele poderia confiar nela novamente? E agora, o que faria? Poderia lutar por seu filho? Podia curar seu relacionamento? A única certeza era que a batalha apenas começava. No fim, quem é Marcelo? E qual é a verdade? A pergunta pairava no ar, enquanto Gabriel se perguntava se conseguiria realmente lutar contra as sombras que ameaçavam engolir sua família. E as novas ligações que surgiram seriam uma salvação ou a ruína definitiva? O futuro era uma folha em branco manchada de segredos. E as respostas estavam mais distantes do que ele poderia imaginar. Enquanto a fumaça se dissipava lentamente, Gabriel ficou paralisado, a verdade ecoando em sua mente como um trovão. O homem que se dizia seu filho, a revelação de que Marina guardara um segredo tão profundo, tudo parecia um pesadelo sem fim. Ele olhou para quem pensou ser seu filho, tentando processar a confusão emocional. Isso não faz sentido. Gabriel gritou, a voz embargada. Você não pode ser meu filho. Eu não sabia de você. O olhar do homem era intenso, mas não havia raiva, apenas dor. Eu sou o pai. Mamãe teve que me proteger. Acredite, ela sempre amou você. Gabriel queria acreditar, mas era como tentar agarrar fumaça. A explicação parecia uma armadilha. Ele precisava de respostas, precisava entender. Marina, por que você nunca me contou? O que mais você escondeu? Marina chorava. A confusão em seus olhos era palpável. Eu não sabia como. Eu queria te proteger, Gabriel. Não era seguro para você saber. O desespero em sua voz cortou como uma faca. O homem se aproximou, suas mãos tremendo. Eu sou seu filho, e eles estão vindo atrás de nós. Você precisa acreditar. Então, uma nova explosão ressoou, e tudo ao redor deles tremeu. Gabriel olhou para o céu. E uma chuva de destroços caiu. A multidão entrou em pânico novamente, gritos ecoando como um coro de terror. Pedro! O nome escapou de seus lábios, mas na confusão ele perdeu a visão do filho. No meio do caos, uma figura conhecida atravessou a névoa. Era Marcelo, com um olhar triunfante. Achou que poderia escapar de mim, Gabriel. A verdade é uma arma poderosa, e você está cercado. A adrenalina disparou nas veias de Gabriel. Do que você está falando? O que mais você sabe sobre Marina? Mas Marcelo apenas sorriu, um sorriso sinistro que gelava o sangue. Ah, Gabriel, você pensa que sabe, mas a história é muito mais complexa. Quem você realmente pensa que Marina é? Em um instante, tudo ficou em muita lenta. De repente, a fumaça se espalhou de forma intensa,
e Gabriel viu uma lanterna piscando. Não era de um celular. Era um sinal. No mesmo instante, um grupo de homens mascarados surgiu, cercando-os. Os rostos cobertos e as armas em suas mãos eram um lembrete gélido da violência que se aproximava. Gabriel puxou Marina e o homem que se dizia seu filho para perto, o medo penetrando seus ossos. Não pode ser! Marcelo gargalhou, os olhos brilhando. A verdade está diante de você, Gabriel. Marina não é quem você pensa. O que você não sabe é que ela também tem suas próprias conexões e suas próprias lealdades. A revelação o golpeou como uma tempestade. O que mais Marina poderia esconder? O que seria tão devastador a ponto de acionar todos aqueles homens? Gabriel sentiu-se tonto, a visão turva, enquanto tentava unir os pensamentos. Ele não poderia perder tudo de novo. Tudo isso é um jogo de poder, Gabriel gritou. Você quer me desestabilizar, mas não vai conseguir. Ele precisava proteger aqueles que ainda estavam ao seu lado, Marina e o homem que poderia ser seu filho. Ao mesmo tempo, uma voz interior sussurrava. E se ele não fosse? Eles vêm por você, Gabriel. Todos nós sabemos o que você fez. O que você não sabia? Marcelo começou a dizer, mas a conclusão de sua frase foi interrompida por um grito. Um dos homens atirou para o alto, e o eco do tiro os fez paralisar. Agora escolha, Gabriel. A urgência na voz de Marina trouxe um lampejo de clareza. Você precisa decidir, proteger seu filho ou descobrir a verdade que está enterrada. Enquanto os olhares se cruzavam, o caos se tornava ensurdecedor. A escolha estava diante dele, e apenas um fragmento da verdade parecia brilhar no meio do desespero. O que mais estava oculto? Qual seria a verdadeira história que unia Marina e Marcelo? A luta por respostas havia se tornado uma corrida contra o tempo, e cada segundo contava enquanto o mundo desmoronava ao redor deles. Enquanto a fumaça se dissipava lentamente, Gabriel ficou paralisado, a verdade ecoando em sua mente como um trovão. O homem que se dizia seu filho, a revelação de que Marina guardara um segredo tão profundo, tudo parecia um pesadelo sem fim. Ele olhou para quem pensou ser seu filho, tentando processar a confusão emocional. Isso não faz sentido, Gabriel gritou, a voz embargada. Você não pode ser meu filho. Eu não sabia de você. O olhar do homem era intenso, mas não havia raiva, apenas dor. Eu sou o pai. Mamãe teve que me proteger. Acredite, ela sempre amou você. Gabriel queria acreditar, mas era como tentar agarrar fumaça. A explicação parecia uma armadilha. Ele precisava de respostas, precisava entender. Marina, por que você nunca me contou? O que mais você escondeu? Marina chorava. A confusão em seus olhos era palpável. Eu não sabia como. Eu queria te proteger, Gabriel. Não era seguro para você saber. O desespero em sua voz cortou como uma faca. O homem se aproximou, suas mãos tremendo. Eu sou seu filho, e eles estão vindo atrás de nós. Você precisa acreditar. Então, uma nova explosão ressoou e tudo ao redor deles tremeu. Gabriel olhou para o céu, e uma chuva de destroços caiu. A multidão entrou em pânico novamente, gritos ecoando como um coro de terror. Pedro. O nome escapou de seus lábios, mas na confusão ele perdeu a visão do filho. No meio do caos, uma figura conhecida atravessou a névoa. Era Marcelo, com um olhar triunfante. Achou que poderia escapar de mim, Gabriel. A verdade é uma arma poderosa, e você está cercado. A adrenalina disparou nas veias de Gabriel. O que você está falando? O que mais você sabe sobre Marina? Mas Marcelo apenas sorriu. Um sorriso sinistro que gelava o sangue. Ah, Gabriel, você pensa que sabe, mas a história é muito mais complexa. Quem você realmente pensa que Marina é? Em um instante, tudo ficou em muita lenta. De repente, a fumaça se espalhou de forma intensa, e Gabriel viu uma lanterna piscando. Não era de um celular, era um sinal. No mesmo instante, um grupo de homens mascarados surgiu, cercando-os. Os rostos cobertos e as armas em suas mãos eram um lembrete gélido da violência que se aproximava. Gabriel puxou Marina e o homem que se dizia seu filho para perto, o medo penetrando seus ossos. Não pode ser. Marcelo gargalhou, os olhos brilhando.
A verdade está diante de você, Gabriel. Marina não é quem você pensa. O que você não sabe é que ela também tem suas próprias conexões e suas próprias lealdades. A revelação o golpeou como uma tempestade. O que mais Marina poderia esconder? O que seria tão devastador a ponto de acionar todos aqueles homens? Gabriel sentiu-se tonto, a visão turva, enquanto tentava unir os pensamentos. Ele não poderia perder tudo de novo. Tudo isso é um jogo de poder, Gabriel gritou. Você quer me desestabilizar, mas não vai conseguir. Ele precisava proteger aqueles que ainda estavam ao seu lado, Marina e o homem que poderia ser seu filho. Ao mesmo tempo, uma voz interior sussurrava. E se ele não fosse? Oh, eles vêm por você, Gabriel. Todos nós sabemos o que você fez. O que você não sabia. A voz de Marcelo se arrastou, e enquanto ele falava, a fumaça pareceu ficar mais espessa, quase sufocante. De repente, um rugido ensurdecedor cortou o ambiente. Um carro explosivo detonou nas proximidades, fazendo o chão tremer. O impacto lançado por uma onda de pressão arremessou todos ao chão. Gabriel sentiu um estalo agudo na cabeça e ficou tonto. A confusão era absoluta. Ao recuperar a visão, notou que a fumaça se dispersava e revelava algo inconcebível. Várias figuras de pé ao seu redor, todas vestidas de maneira similar e armadas. Não! O grito de Marina cortou o ar e Gabriel virou-se para ela, os olhos arregalados. Eles vieram me buscar! As figuras avançaram. Gabriel sentiu seu coração congelar. Mas então, quando tudo parecia perdido, um dos homens levantou a máscara, revelando um rosto familiar. Era Victor, o irmão de Marina. Marina! Ele gritou, com uma mistura de alívio e desespero. Você não deveria estar aqui. O plano não era trazer você de volta. Eles podem nos ver. O pânico tomou conta. Marina parecia paralisada, enquanto Gabriel processava que ela havia escondido não apenas seu filho, mas a verdade de uma família inteira. Victor olhou para Gabriel, os olhos cheios de uma confiança que ele nunca tinha visto. Diga a ele precisa saber a verdade, Marina. Um novo silêncio pairou, enquanto todos aguardavam por Marina. E o que ela diria poderia mudar tudo. Gabriel, tomado pela urgência da situação, sentiu o peso da revelação se acumulando. O homem que dizia ser seu filho, a confusão, os segredos, tudo podia ser uma grande armadilha. Os sentimentos de amor e traição se misturavam e ele queria entender, mas precisava agir agora. Marina, o que está acontecendo? O que mais ela tinha a dizer que poderia transformar tudo de novo? A escolha dela, a resposta dela naquela fração de segundo poderia definir quem eles realmente eram. A tensão fez o ar vibrar. O futuro deles dependia do que ela revelaria. E mais importante, se eles ainda tinham esperança ou se tudo o que conheciam ia se desintegrar em meio ao caos. Enquanto a fumaça se dissipava lentamente, Gabriel ficou paralisado, a verdade ecoando em sua mente como um trovão. O homem que se dizia seu filho, a revelação de que Marina guardara um segredo tão profundo. Tudo parecia um pesadelo sem fim. Ele olhou para quem pensou ser seu filho, tentando processar a confusão emocional. Isso não faz sentido, Gabriel gritou, a voz embargada. Você não pode ser meu filho. Eu não sabia de você. O olhar do homem era intenso, mas não havia raiva, apenas dor. Eu sou o pai. Mamãe teve que me proteger. Acredite, ela sempre amou você. Gabriel queria acreditar, mas era como tentar agarrar fumaça. A explicação parecia uma armadilha. Ele precisava de respostas, precisava entender. Marina, por que você nunca me contou? O que mais você escondeu? Marina chorava. A confusão em seus olhos era palpável. Eu não sabia como. Eu queria te proteger, Gabriel. Não era seguro para você saber. O desespero em sua voz cortou como uma faca. O homem se aproximou, suas mãos tremendo. Eu sou seu filho e eles estão vindo atrás de nós. Você precisa acreditar. Então, uma nova explosão ressoou e tudo ao redor deles tremeu. Gabriel olhou para o céu e uma chuva de destroços caiu.
A multidão entrou em pânico novamente, gritos ecoando como um coro de terror. Pedro! O nome escapou de seus lábios, mas na confusão ele perdeu a visão do filho. No meio do caos, uma figura conhecida atravessou a névoa. Era Marcelo, com um olhar triunfante. Achou que poderia escapar de mim, Gabriel? A verdade é uma arma poderosa, e você está cercado. A adrenalina disparou nas veias de Gabriel. Do que você está falando? O que mais você sabe sobre Marina? Mas Marcelo apenas sorriu, um sorriso sinistro que gelava o sangue. Ah, Gabriel, você pensa que sabe, mas a história é muito mais complexa. Quem você realmente pensa que Marina é? Em um instante, tudo ficou em muita lenta. De repente, a fumaça se espalhou de forma intensa, e Gabriel viu uma lanterna piscando. Não era de um celular. Era um sinal. No mesmo instante, um grupo de homens mascarados surgiu, cercando-os. Os rostos cobertos e as armas em suas mãos eram um lembrete gélido da violência que se aproximava. Gabriel puxou Marina e o homem que se dizia seu filho para perto, o medo penetrando seus ossos. Não pode ser! Marcelo gargalhou, os olhos brilhando. A verdade está diante de você. Gabriel, Marina não é quem você pensa. O que você não sabe é que ela também tem suas próprias conexões e suas próprias lealdades. Marina, o que está acontecendo? A perturbação na voz de Gabriel era palpável. Ele sentia que a realidade estava escorregando entre seus dedos e a frustração queimava dentro dele como um fogo incontrolável. Marina hesitou, o olhar entre Gabriel e o homem que disse ser seu filho vazio de explicações. Então, pela primeira vez, a voz dela se impôs, forte e decidida. Gabriel, você precisa entender. O que eu fiz para te proteger e para proteger nosso verdadeiro filho. As palavras dela ressoaram como um eco no ar opressivo. Gabriel ficou paralisado novamente. Verdadeiro filho? E uma realização cortante o atingiu. Que você quer dizer com isso? Nesse instante, um dos homens mascarados deu um passo à frente e o coração de Gabriel disparou. Você ainda não sabe, Gabriel. Não percebeu que o segredo não é só de Marina. Olhe para ele. Ele apontou diretamente para o homem que se dizia filho. A tensão no ar era palpável enquanto Gabriel tentava juntar as peças. Como assim? O que você está insinuando? Mas antes que alguém pudesse responder, houve um novo estalo. Uma mulher, de cabelos dourados e olhos cheios de coragem, apareceu nas sombras. Parem! O que estão fazendo? A cena congelou. Os homens mascarados hesitaram. O que era aquilo? Quem era essa mulher? Clara! Gritou uma figuras, e por um breve momento a máscara da situação escapuliu. Gabriel concentrou-se na mulher. Ele conhecia Clara, uma antiga amiga de faculdade. Mas o que ela estava fazendo ali, agora? O coração dele estava prestes a romper. Clara, o que está acontecendo? Você também está envolvida nisso? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo muito maior. Todos nós temos nossos segredos, Gabriel. E agora, mais do que nunca, precisamos decidir de que lado estamos. E nesse instante tudo mudou outra vez. O homem que se dizia filho agora não parecia mais tão distante. Talvez ele fosse a chave para desmascarar tudo. Clara avançou e disse: eles não só estão atrás de Marina e de você. Eles querem algo que está dentro da família e que você nunca soube. A revelação pairou no ar como um peso. Os homens mascarados, a entidade do homem que se dizia filho e Clara no meio de tudo isso. Gabriel sentiu o chão se abrir sob os pés. Ele não sabia se estava pronto para as respostas que viriam a seguir. Seu verdadeiro filho não é apenas um segredo. Ele é a razão de tudo isso. A última frase de Clara pairou no ar, densa e inquietante. Enquanto o destino de todos estava prestes a ser descortinado, o que mais eles escondiam? Enquanto a fumaça se dissipava lentamente, Gabriel ficou paralisado, a verdade ecoando em sua mente como um trovão. O homem que se dizia seu filho, a revelação de que Marina guardara um segredo tão profundo, tudo parecia um pesadelo sem fim. Ele olhou para quem pensou ser seu filho, tentando processar a confusão emocional.
Isso não faz sentido, Gabriel gritou, a voz embargada. Você não pode ser meu filho. Eu não sabia de você. O olhar do homem era intenso, mas não havia raiva, apenas dor. Eu sou pai. Mamãe teve que me proteger. Acredite, ela sempre amou você. Gabriel queria acreditar, mas era como tentar agarrar fumaça. A explicação parecia uma armadilha. Ele precisava de respostas, precisava entender. Marina, por que você nunca me contou? O que mais você escondeu? Marina chorava. A confusão em seus olhos era palpável. Eu não sabia como. Eu queria te proteger, Gabriel. Não era seguro para você saber. O desespero em sua voz cortou como uma faca. O homem se aproximou, suas mãos tremendo. Eu sou seu filho, e eles estão vindo atrás de nós. Você precisa acreditar. Então, uma nova explosão ressoou, e tudo ao redor deles tremeu. Gabriel olhou para o céu, e uma chuva de destroços caiu. A multidão entrou em pânico novamente, gritos ecoando como um coro de terror. Pedro! O nome escapou de seus lábios, mas na confusão, ele perdeu a visão do filho. No meio do caos, uma figura conhecida atravessou a névoa. Era Marcelo, com um olhar triunfante. Achou que poderia escapar de mim, Gabriel. A verdade é uma arma poderosa. E você tá cercado. A adrenalina disparou nas veias de Gabriel. Do que você está falando? O que mais você sabe sobre Marina? Mas Marcelo apenas sorriu. Um sorriso sinistro que gelava o sangue. Ah, Gabriel, você pensa que sabe, mas a história é muito mais complexa. Quem você realmente pensa que Marina é? Em um instante, tudo ficou em muita lenta. De repente, a fumaça se espalhou de forma intensa, e Gabriel viu uma lanterna piscando. Não era de um celular. Era um sinal. No mesmo instante, um grupo de homens mascarados surgiu, cercando-os. Os rostos cobertos e as armas em suas mãos eram um lembrete gélido da violência que se aproximava. Gabriel puxou Marina e o homem que se dizia seu filho, para perto, o medo penetrando seus ossos. Não pode ser! Marcelo gargalhou, os olhos brilhando. A verdade está diante de você, Gabriel. Marina não é quem você pensa. O que você não sabe é que ela também tem suas próprias conexões e suas próprias lealdades. Marina, o que está acontecendo? A perturbação na voz de Gabriel era palpável. Ele sentia que a realidade estava escorregando entre seus dedos, e a frustração queimava dentro dele como um fogo incontrolável. Marina hesitou. O olhar entre Gabriel e o homem que disse ser seu filho, vazio de explicações. Então, pela primeira vez, a voz dela se impôs, forte e decidida. Gabriel, você precisa entender. O que eu fiz para te proteger. E para proteger nosso verdadeiro filho. As palavras dela ressoaram como um eco no ar opressivo. Gabriel ficou paralisado novamente. Verdadeiro filho? E uma realização cortante o atingiu. O que você quer dizer com isso? Nesse instante, um dos homens mascarados deu um passo à frente, e o coração de Gabriel disparou. Você ainda não sabe, Gabriel. Não percebeu que o segredo não é só de Marina. Olhe para ele. Ele apontou diretamente para o homem que se dizia filho. A tensão no ar era palpável enquanto Gabriel tentava juntar as peças. Como assim? O que você está insinuando? Mas antes que alguém pudesse responder, houve um novo estalo. Uma mulher, de cabelos dourados e olhos cheios de coragem, apareceu nas sombras. Parem! O que estão fazendo? A cena congelou. Os homens mascarados hesitaram. O que era aquilo? Quem era essa mulher? Clara! Gritou uma das figuras. E por um breve momento, a máscara da situação escapuliu. Gabriel concentrou-se na mulher. Para sua surpresa, ela não era apenas uma conhecida, mas uma antiga amiga de faculdade que ele nunca imaginou ver novamente. O coração dele acelerou. Clara! O que está acontecendo? Você também está envolvida nisso? Ela respirou fundo, uma mistura de desespero e determinação. Todos nós temos nossos segredos, Gabriel. E agora, mais do que nunca, precisamos decidir de que lado estamos. Então, num movimento rápido e súbito, Clara se virou e apontou para o homem que se dizia filho. Ele não é quem você pensa que é.
Ele não é seu filho. É uma armadilha. Ele é filho de Marcelo. Não confie nele. As palavras de Clara atingiram Gabriel como um raio. O choque passou por seu corpo. A confusão se transformou em raiva. O que você está dizendo? Como você pode ter certeza disso? A multidão ao redor começou a murmurar. Surpresas e desconfianças se espalhando como um incêndio. Os homens mascarados estavam paralisados, esperando pela confirmação. O homem, que havia se apresentado como filho, parecia confuso e ofendido. Não! Como você pode dizer isso, Clara? Isso é absurdo! Marcelo se aproveitou do caos. Viu? O que você conhece como verdade não é nada além de um jogo. Tudo o que você acredita ser real se virou interpretação. O coração de Gabriel estava em frangalhos. Ele não sabia em quem acreditar. Marcelo e Clara pareciam no centro da tempestade, enquanto Marina chorava, perdida entre os dois mundos. Mas uma coisa estava clara. Tudo o que ele pensava saber estava em risco de desmoronar. Mentirosos, você está usando todo esse drama. Ele gritou, sua voz carregada de frustração e dor. O olhar entre ele e Marina trocou uma verdade silenciosa. A luta por seus destinos agora os unia. Mas tudo podia desabar a qualquer momento. Um novo estrondo interrompeu o embate verbal. As luzes falharam, mergulhando todos na escuridão. O sinal de alerta ecoava nas mentes deles. O caos sucessivo apenas começava. E no meio da confusão, o sanduíche de emoção e verdade contida começou a fazer sentido. O jogo estava longe de terminar, e a verdade que liberta poderia ser também a que destrói. Gabriel percebeu que precisava agir rapidamente, antes que novos segredos emergissem e o dragão que se escondia na sombra despertasse, esperando apenas um momento para devorar tudo que conquistou. Enquanto a fumaça se dissipava, o pânico se instalou. Gabriel ainda tentava processar as palavras de Clara. Ele não é seu filho. O mundo ao seu redor parecia girar. Os gritos das pessoas, o cheiro de fumaça, a sensação de que tudo estava desmoronando o deixava tonto. Como assim? A incredulidade cortou sua voz. Você está dizendo que ele é filho de Marcelo? A verdade despedaçada ressoou em sua mente como um eco. O homem que se dizia seu filho lançou um olhar de desespero, mas Clara não se deteve. Sim, o que Marina escondeu, tudo isso é parte de um jogo grandioso. Ele foi criado para fazer parte de algo maior que nós. Uma vingança. O desespero dela era palpável e os olhos de Gabriel se abriram, absorvendo o que estava sendo dito. Vingança, ele repetiu. A palavra pesada. O filho se afastou, a expressão travada de angústia. Não pode ser verdade. No fundo, uma parte dele se recusava a acreditar. O tumulto no parque aumentava, gritos e sons de explosão ecoando como uma sinfonia de desespero. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão irrompeu, fazendo o chão tremer sob seus pés. O ar ficou pesado e um novo grupo de homens mascarados surgiu do nada. Eles se moviam como sombras, determinação estampada nos rostos. Gabriel, tomado pelo medo, sentiu como se o mundo estivesse cercado por um abismo. Marina, você precisa me contar a verdade agora. Ele a encarou, sua voz carregada de urgência. O que mais você escondeu? Em um instante, tudo parecia girar. Mas as palavras que saíram dos lábios de Marina deixaram Gabriel em choque. Eu não posso te dizer aqui. Havia uma súplica nos olhos dela. Mas o que mais ela poderia esconder? O passado não deve voltar. Como assim? O desespero transparecia cada vez mais. O que você fez, Marina? Ela só podia olhar para o chão, sem coragem de encarar seu amor. Se eu te contar, todos nós estaremos em perigo, e meu filho não poderá escapar. O menininho que era seu filho ficou parado, a confusão estampada em seu rosto. Mãe, o que está acontecendo? A inocência dele contrastava com a realidade dura que se impunha. Gabriel sentiu uma dor profunda, uma pressão no peito que o levava a questionar tudo. Um grito cortou a atmosfera novamente, e Clara se virou, o olhar fixo em um dos homens mascarados. Não! Foi o último aviso antes que a situação explodisse em um caos avassalador. Os homens começaram a atirar.
Gabriel agarrou Marina e o menino, protegendo-os atrás de uma árvore. O coração estava na garganta. Fiquem comigo, precisamos sair daqui. Mas no calor do momento, uma das balas atingiu um dos homens. Ele caiu, e o que aconteceu em seguida fez o tempo parar. O homem mascarado que caíra revelou seu rosto, e Gabriel ficou paralisado. Era Victor, o irmão de Marina. Victor! A palavra saiu como um sussurro angustiado. As revelações se desdobravam como uma flor podre. O que você está fazendo aqui? O desespero na voz dele era evidente, e Clara o olhou com um misto de horror e compreensão. O jogo foi mais profundo do que todos nós pensávamos. Eles não são apenas um grupo qualquer. Eles estão procurando por você, Gabriel. Victor soltou a frase como um golpe. E precisa agir rápido. O que você se meteu, Marina? O orgulho e a urgência conflituosos se tornaram insuportáveis. A tensão crescia e Gabriel sentia que sua vida estava sendo puxada para baixo, como areia movediça. Precisamos ir! Clara começou a puxá-los. Mas tudo estava envolvido em um emaranhado de segredos. A ideia de que todos estavam em perigo fez o coração de Gabriel se apertar ainda mais. E em um momento de clareza angustiante, ele percebeu. Todos ali tinham um papel. Eles estavam todos em um labirinto construído por mentiras. E a verdade era uma espada de 2 gumes. Cada movimento deles poderia ser fatal. Mas que remoer de segredos estava à espreita nas sombras. O que Victor sabia que poderia mudar tudo novamente? A urgência explodia enquanto eles tentavam escapar dos olhares de cada homem mascarado. E a pergunta atormentava a mente de Gabriel. O que mais estava por vir nessa teia de traição e amor? As sombras se aproximavam, e a única certeza era que a batalha pela verdade e pela segurança de todos ainda estava longe de terminar. No meio do caos, tudo parecia girar em câmera lenta. Gabriel estava paralisado. A revelação sobre seu filho atormentando sua mente. Era um jogo de mentiras, onde as peças eram aquelas que ele amava. A fumaça ainda pairava, mas agora ele enxergava através da confusão. Marina, a urgência em sua voz, cortava o ar. Eu preciso da verdade, agora. Marina se aproximou, seus olhos cheios de lágrimas, mas determinados. Gabriel, eu fui forçada a esconder isso. Para proteger você e nosso verdadeiro filho. A última frase dela ecoou, como um sussurro carregado de culpa e amor. O homem que se dizia filho balançou a cabeça, protestando. Você não pode acreditar nela. Eu sou seu filho. Mas a confusão que antes o cercava, agora pesava sobre todos eles. E como um quebra-cabeça sendo montado, Gabriel começou a perceber que a verdade era muito mais complexa. Precisamos sair daqui, gritou Clara, puxando Marina e o homem para longe de uma nova onda de figuras mascaradas que se aproximavam, armadas e ameaçadoras. O pânico começou a se espalhar, a multidão correndo, e Gabriel sentiu o coração disparar. Ele lembrava de Pedro, seu filho amado. Onde está Pedro? O desespero quase fez sua voz falhar. A situação estava fugindo do controle. O grupo se encontrava cercado, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Nós precisamos enfrentar isso, juntos, Gabriel chamou, olhando em volta. Ele não poderia desistir agora. Clara, segurando firme a mão de Marina, olhou nos olhos de Gabriel ao dizer: se a verdade for revelada, talvez ainda haja uma chance de consertar tudo, mas temos que estar unidos. Por que eu deveria acreditar em você? Gabriel respondeu, pisando em falso entre a confiança e a desconfiança. Mas a determinação de Clara e Marina era contagiante. Porque somos a única chance um do outro. Precisamos lutar contra essas sombras. Antes que pudesse responder, uma nova explosão ecoou pelo parque. O fogo surgiu, iluminando a escuridão que o cercava. As sombras dos homens mascarados dançavam na luz, e Gabriel se lembrou do que realmente importava: proteger sua família. Vamos, gritou ele,
puxando Marina e o homem que se dizia seu filho. A corrida pelo labirinto de neblina e gritos foi intensa. Ele não sabia para onde estava indo, mas a força dos que o cercavam o empurrava adiante. Os homens mascarados estavam mais perto, mas a luz das explosões os iluminou, revelando seus rostos. Eram conhecidos do mundo dos negócios. Marcelo ali estava, com um sorriso frio. Você não pode escapar, Gabriel. Ele chamou, o riso dele ecoando como uma maldição. Nada do que você faz mudará o que está destinado a acontecer. E o quanto era real essa ameaça. As palavras de Marcelo cortavam como um fio afiado. Não está destinado a nada. Gabriel gritou com uma força renovada. Nós fazemos nossas escolhas. Cada um de nós é responsável pelo nosso destino. E enquanto as palavras saíam, ele sentiu a verdade fervilhando dentro dele. Estamos juntos. Vamos nos libertar. A confiança se espalhou entre eles como uma chama acesa, impulsionando a determinação deles. Eles se viraram para enfrentar os homens, prontos para lutar. Sabiam que enquanto permanecessem unidos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Os olhares se entrelaçaram e naquele momento, Gabriel percebeu que o amor e a determinação eram armas mais poderosas do que qualquer vilão poderia manejar. A escolha de acreditar uns nos outros era a verdadeira força. E assim, enquanto a noite em sua volta queimava com a intensidade da batalha, a única certeza era que juntos eles podiam reescrever suas histórias. Após o confronto, em um lugar seguro, eles se reuniram. Gabriel olhou para Marina, o homem que a cercava, e Clara. Nunca mais haverá segredos entre nós. O amor deve ser a nossa verdade. E assim, ele soube que poderia enfrentar qualquer escuridão, porque no fim, a natureza humana é marcada por escolhas, e cada escolha molda o futuro. A ambição, as mentiras, podem puxar uma pessoa para baixo, mas a verdade e o amor, quando juntos, sempre encontrarão um caminho. Onde há amor verdadeiro, não há lugar para o medo. Ele pensou com um aperto no coração. A moral da história estava clara. Nossa ambição e as escolhas que fazemos podem nos guiar ou nos destruir. Mas no horizonte sempre brilha a luz da verdade, e às vezes essa luz surge até nas sombras mais sombrias. Se você chegou até aqui, é porque essa jornada te emocionou. Não espere mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações. Compartilhe suas teorias e reflexões sobre esse final surpreendente. Não se esqueça de compartilhar.